era um rei que em certas ocasiões era pior do que o seu pai. Mas ele reinou ali em Samaria. Mas ele era um rei insensato. Ele era um rei tolo. E ele, por várias vezes, ele teve atitudes erradas. Primeiro ponto, primeira atitude errada do rei João. Quando Eliseu levou aquele exército para dentro de Samaria, qual foi a primeira atitude do rei? O que ele perguntou para Eliseu? Nós vamos matar eles agora? Com as minhas palavras, ele virou um profeta. Bom, você trouxe o inimigo aqui para dentro, e agora? Que hora nós vamos matar eles? Aí Eliseu falou para ele: não vamos matar não. Você vai dar pão e água para eles, e você vai despedir eles. Aí o que ele fez? Ele deu pão e água para eles? Não, ele fez um banquete. A Bíblia diz que ele fez um banquete para aquele exército inimigo. E o banquete, naquela época, simbolizava o quê? Aliança. Quando um rei recebia pessoas de outra nação, ou um rei de outra nação, na sua nação, ele oferecia um banquete, para que ali naquele banquete fosse selada uma aliança. De certa forma, o rei, inconscientemente, na sua tolice, ele fez uma aliança com o inimigo. Eliseu não falou para ele dar um banquete. Eliseu falou para ele: olha, você vai servir pão e água para esse povo, só para eles não morrer de fome, e você vai mandar eles embora. Não é para matar, é só para mostrar para o povo da Síria que nós não queremos lutar com eles. Nós não temos nada contra os sírios, não queremos o mal deles, vamos ficar em paz na nossa terra, e deixa eles em paz na terra deles. Esse foi o recado de Eliseu. Mas o rei quis mostrar que ele era bom, e fez aquele banquete. Aí o povo se soltou, e comeu, e bebeu, aí depois foi embora. E chegando lá, o que será que eles falaram para o rei da Síria? Contaram toda a história para ele. E aí, aquela mágoa, aquela ira, aquele rancor ficou no coração do rei. Certamente o rei Ben-Hadad pensou: quem será que esse chorão pensa que ele é? O que será que passa na cabeça dele? Será que ele acha que eu quero me aliar a Israel? A minha nação é muito mais poderosa. Se eu quiser, eu vou lá e tomo aquela terra a hora que eu quiser. É como acontecesse o seguinte no nosso mundo de hoje, para você entender. É como se os Estados Unidos fosse lá uma nação bem inimiga. Cita aí uma nação bem inimiga dos Estados Unidos. O Irã? Pode ser o Irã. O presidente dos Estados Unidos chega lá, convida o presidente do Irã, o governante lá do Irã, leva ele lá para os Estados Unidos, trata ele do bom e do melhor, e dá a entender para ele que os Estados Unidos quer fazer uma aliança com ele. Será que ele vai aceitar? Ele vai comer lá, ele vai beber lá, porque ele é bobo, ele é louco, ele não quer se rebelar lá e ser morto, então ele vai aceitar tudo. Depois, quando ele voltar para a nação dele, o que ele vai pensar? Bom, quem será que eles pensam que é? Eu não quero aliança com eles, eu quero destruir eles se eu puder. E ele vai atacar de volta. E foi isso que aconteceu aqui com Ben-Hadad. Ele guardou isso por vários tempos, não foi da noite para o dia. Por vários anos ele foi planejando atacar Israel. E chegou o tempo, ele atacou, cercou, ele sabia que ele estava na cidade, era fácil cercar a cidade. Cercou a cidade, cortou o suprimento, e o rei todo ficou lá cercado, sem saber o que fazer. E ele atribuiu os seus erros, o seu fracasso, atribuiu ao nome de Deus. E quantas vezes isso acontece conosco? Você está em algum lugar, você não fez nada, mas você é um servo de Deus ali. Aí começa a acontecer as coisas erradas. Quem é o primeiro culpado? O servo de Deus. É porque esse cara está aí. É porque essa mulher está aí. Ela fica aí com essas coisas de religião dela. É por isso que está indo tudo errado. Não é assim que acontece? É assim, querido. Mas nós temos que manter firme no nosso lado. De que lado você quer estar? Fala para o teu irmão aí. Lá, olha bem nos olhos dele e pergunta: de que lado você quer estar? De que lado você quer estar? Não precisa responder não. Até o final do culto você responde. Então esse é o primeiro personagem. Qual é o segundo? O profeta.
Quem era Eliseu? Eliseu era o sucessor de Elias. Lembra quando Eliseu foi começar o seu ministério? Ele pediu para Deus porção dobrada do Espírito. A unção que estava sobre Elias, ele queria essa unção dobrada. Quando ele pediu isso, com certeza, ele conseguiu. Deus deu para ele a unção dobrada. Mas ele teve desafios dobrados também. E isso serve para nós. Muito cuidado quando você pedir as coisas para Deus. Tem gente que no começo do ano promete tudo. Chega no meio do ano e já esqueceu da metade. Deus não esquece não, querido. Deus, aquilo que você prometeu, Ele vai te cobrar. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, muito cuidado. Tenha consciência. Não haja pelo emocional. Não haja pelo sentimento. Haja pela razão. Amém? E aqui, Eliseu era o representante de Deus. Era o homem de Deus que estava no meio dessa guerra. Anteriormente, ele era caçado pelo rei da Síria, porque ele descobriu os planos do rei. Agora, ele era perseguido pelo rei do próprio Israel, a própria nação dele, porque o rei falou que ele era o culpado da situação. Chegou ao ponto de ter canibalismo no meio do povo de Israel, ou seja, ser humano comendo ser humano, devido à fome. Mas isso não era a culpa do homem de Deus, era a culpa do rei insensato. Qual é o terceiro? O terceiro são os leprosos. Nós vamos continuar lendo. Verso de número 30. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou suas vestes, ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia silício. Isso é pano de saco, tá? O rei estava vestido com pano de saco por baixo da sua roupa real. E disse assim: me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava Eliseu, então, assentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele. E enviou o rei um homem diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: vistes como filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura, não vem o ruído dos pés do teu Senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Capítulo 7, verso 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Olha só o que acontece com as pessoas quando elas não creem na palavra de Deus. Aí vem a parte que eu falei do terceiro personagem. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram do crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e foram e esconderam. Então, voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e se esconderam. Então disse uns para os outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nos colocamos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei.
Vieram, pois, e bradaram os porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém, só cavalos atados, e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e eles anunciaram dentro da casa do rei. Amém? Até aí. Esses leprosos, a Bíblia diz que leproso naquela época não podia entrar na cidade. Eles tinham que viver do lado de fora da cidade. Esses leprosos, eles chegaram à conclusão do seguinte: bom, já que a cidade lá dentro está todo mundo morrendo de fome, aqui fora, se a gente ficar aqui, nós também vamos morrer de fome. Então vamos fazer o seguinte: vamos lá no exército inimigo, vamos ver se eles nos deixam vivos, pelo menos vão dar alguma coisa para a gente comer. Mas se eles nos matar, a gente ia morrer mesmo, vamos arriscar. E eles foram, e chegando lá no meio do arraial dos sírios, não tinha ninguém. Os sírios tinham abandonado ali o acampamento, e tinham deixado tudo para trás, deixado o seu gado, deixado o seu alimento, suas roupas, né? Os seus pertences, tudo ficou para trás. Por quê? Houve uma outra intervenção divina aqui. Deus, ele fez com que o exército sírio ouvisse barulho de carros de guerra. E ali aquele exército pensou: bom, eu sei que não é Israel sozinho, porque o povo de Israel é pouco, não iria fazer tanto barulho. Eu acho que o rei de Israel fez aliança ali com os heteus, com os egípcios, e juntou todo mundo e estão vindo contra nós. E contra esses três juntos, nós não podemos vencer. Vamos fugir. E fugiram de madrugada. Fugiram e deixaram tudo para trás. Sabe aquela coisa? Não dá tempo de pegar nada. O exército está chegando. Vamos embora, do jeito que está, com a roupa do corpo. E eles correram e pegaram seus carros e sumiram. E ali, quando esses leprosos chegaram ali, não tinha mais ninguém, só tinha ali os despojos da guerra. Ou seja, o povo de Israel não ia precisar nem lutar. Deus já tinha o suprimento pronto para eles. O inimigo tinha deixado tudo, tinha abandonado tudo. E aqui os leprosos são essas pessoas que não têm perspectiva de vida, não são pessoas aceitas na sociedade, são pessoas que estão ali para morrer a qualquer momento, estão abandonadas, estão deixadas. E olha o tipo de gente que Deus usa para mostrar, para provar a provisão dele, para provar que ele é fiel. Queridos, para pensar, quantas vezes você está em meio a uma situação difícil, quantas vezes você se vê apertado na situação e você recebe ajuda de onde você menos espera. Quem foi que Deus usou para falar com Balaão? Balaão estava totalmente enganado, equivocado com as coisas de Deus. Quem foi que Deus usou? Uma mula. Agora aqui nessa situação, quem Deus usou para abençoar uma nação inteira? 4 leprosos. A lepra naquela época simbolizava o pecado. Pessoas pecadoras, pessoas que não são de dentro da casa de Deus, de dentro da família de Deus, são pessoas pecadoras. Nós podemos contextualizar para nós aqui, são ímpios. Quantas vezes Deus precisa usar o ímpio para abrir o olho do crente, do cristão? Quantas vezes você precisa ouvir verdades da boca de um ímpio, da boca de uma pessoa que não serve a Deus, para você entender as coisas de Deus? Quantas vezes você está questionando Deus, você está falando com Deus, você está questionando tudo, até a palavra, e é preciso Deus levantar um ímpio, uma pessoa que nem conhece a palavra, para falar para você? Quantas vezes você leva essa portada na cara? Quantas vezes você leva esse tapa na cara? Às vezes você está aí sem fé nenhuma, e Deus levanta um ímpio do teu lado e fala para você. Quantas vezes você ouviu isso? Bom, você não é crente? Por que você não ora? Você não fala que crê em Deus? Você não fala que serve a Deus? Por que você está desesperado então? Então o que adianta servir a esse Deus que você fala? Quantas vezes você já ouviu isso, querido? Olha só o que precisou acontecer. E nem assim, nós vamos ver na história, que nem assim o rei abriu os olhos.
nem Deus usando os leprosos. E a Bíblia diz, nós não vamos ler para ganhar tempo, a Bíblia diz aqui logo em seguida, que esses leprosos, eles chegaram à conclusão do seguinte: bom, Deus foi bom. Olha só, a gente nem sabia de se ficar vivo. Agora a gente tem comida, a gente já comeu, bebeu bastante, tem roupa, tem tudo que a gente quiser, tem até ouro, tem